stronger European defense. It boosts Ukrainian defense, and the stronger capacity for Ukraine defense is also very important to boost our own defense. Depois da invasão em grande escala da Ucrânia, a grande maioria dos países europeus reforçou o investimento na defesa. Dados do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo dizem que, coletivamente, no ano de 2022, as despesas militares subiram 3% na UE em relação a 2021. E em 2023 aumentaram de novo, e bem mais, 11% em relação a 2022. No entanto, já entramos no 4º ano da guerra, e o principal medo, o principal tema de conversa na Europa, continua a ser se os Estados Unidos viriam ou não em nosso auxílio militar caso a Rússia tentasse invadir um país do espaço comunitário. A omnipresença do tema mostra que estes últimos 3 anos de mais investimento na defesa não foram suficientes para robustecer o arsenal comum da Europa, e os líderes europeus sabem bem disso, ou não estariam neste frenesim que temos visto reuniões e cimeiras chamadas de alto nível. Por isso mesmo, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou recentemente uma série de medidas financeiras destinadas à compra de mais armamento. No som com o qual abrimos este episódio, ouvimos o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, a defender uma política de defesa mais forte para ajudar a Ucrânia e, dessa forma, proteger o espaço europeu. Mas há um problema de base. O investimento tem sido feito a 2, 3, 4 velocidades. Embora a maioria dos 27 Estados-membros da UE tenha aumentado as suas despesas em defesa, muitos fizeram-no apenas ligeiramente, e nada garante que o padrão se altere só por haver mais fundos disponíveis. Portanto, o tema deste episódio é vasto, complexo e entrelaça as áreas da economia, da política, investimento público, garantias do Estado Social Europeu, economia, história da Europa, ética e regulamentação de mercados. Resumidamente, um bocadinho de tudo. Hoje o nosso convidado é Bruno de Oliveira Martins, investigador principal do PRIO, Peace Research Institute de Oslo, e que este ano está aqui em Lisboa como investigador associado convidado do Instituto da Defesa Nacional. Olá Bruno, e obrigada por teres aceitado vir a estúdio esmiuçar este tema sobre o qual provavelmente não vamos conseguir explicar tudo. Talvez um bocadinho ingrato, mas obrigado. Obrigado, eu. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Mundo a Seus Pés, o podcast da secção de Internacional do Expresso. Eu sou Ana França, jornalista nesta secção, e hoje a sonoplastia está a cargo de Tomás Delfim e João Luís Amorim. Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. Bruno, eu disse ali em cima que as políticas de defesa europeias para o futuro tocam em várias áreas, mas o teu trabalho tem-se focado muito na dimensão tecnológica da guerra. Acho que convém começar por te perguntar quais são e o que são estas tecnologias emergentes e se a Europa está ou não a investir nelas. Basicamente, devemos construir tanques ou devemos construir drones apetrechados com inteligência artificial? Em primeiro lugar, aquilo que importa perceber é que historicamente sempre houve uma relação entre o conhecimento científico e a condução da guerra. Ou seja, a guerra sempre serviu como acelerador tecnológico e científico. E nós, quando olhamos para a situação geopolítica internacional, vemos que existe uma combinação de uso tanto de tecnologias mais clássicas como de tecnologias chamadas emergentes, não é? As tecnologias emergentes para a defesa são tecnologias que melhoram ou de forma radical alteram as tecnologias pré-existentes, e isso pode gerar uma alteração do paradigma no conceito e na condução dos assuntos da defesa. Okay? Isto pode acontecer através da substituição de tecnologias de defesa existentes ou tornando-as obsoletas. Há todo tipo de tecnologias que podemos enquadrar aqui nesta definição, vamos chegar lá. Mas num trabalho que eu tenho com uma outra colega, Raluca Xernatoni, nós olhamos para aquilo que são
as características que estas tecnologias disruptivas têm. O que é que significa disrupção? Porque disrupção é um conceito que existe na parte da economia, social, etc. Existe também na área da tecnologia. E no âmbito das tecnologias de defesa e de segurança, há aqui 3 fatores fundamentais. Uma é a questão temporal, ou seja, a tecnologia dita disruptiva é uma tecnologia que altera um percurso de desenvolvimento tecnológico que existia antes, não é? A partir de determinada altura as coisas passam a ser diferentes. Depois há aqui também uma dinâmica performativa, que é estas tecnologias não apenas produzem efeitos per se, por si mesmos, mas elas próprias, pelo simples facto de se autoprojetarem como disruptivas, este simples facto pode produzir determinados efeitos. E okay? que tecnologia é que estamos a falar? Estamos a falar de vários tipos de inteligência artificial, estamos a falar de computação quântica, estamos a falar de nanotecnologias, por exemplo, tecnologias que usam o cutting edge ou o estado de arte tecnológico numa determinada área científica e colocam-no ao serviço do esforço de guerra e da defesa. E uma terceira dimensão importante da questão da disrupção tem a ver com a dinâmica de imaginação, ou seja, quais são os objetivos que foram colocados no desenvolvimento daquela tecnologia. Que tipo de futuro foi imaginado para o qual esta nova tecnologia é fundamental? Há também a questão, apontando um pouco para aquilo que estávamos a referir, é que há determinadas tecnologias e plataformas que há 15 anos eram emergentes e que neste momento estão a normalizar-se. Os drones são a tecnologia mais óbvia, mas também outro tipo de utilização de inteligência artificial, que até há uns anos atrás parecia algo altamente de nicho, mas que se está a normalizar, e o conflito da Ucrânia está a mostrar isso mesmo. Há uma questão também interessante que eu acho que se relaciona com o momento geopolítico internacional atual, mas que é mais ampla, chamemos assim, que tem a ver com as dinâmicas de transferência das tecnologias de duplo uso, ou seja, tecnologias que tanto podem ter uma aplicação civil como uma aplicação militar. Tradicionalmente, nós estávamos habituados a pensar em que a transferência tecnológica dava-se do militar para o civil. Ou seja, durante várias décadas houve tecnologias que emergiram no meio militar, no meio da guerra, por exemplo, a energia micro-ondas, os radares, a internet, navegação a internet que começou por ser um programa ARPANET em 1969 nos Estados Unidos, a navegação por satélite, etc., e que depois vieram a ter uma aplicação civil. Aquilo que nós vemos hoje em dia é a inversão desta lógica de transferência, ou seja, quando nós tentamos perceber onde é que está o estado da arte na inteligência artificial, por exemplo, não está num complexo industrial militar, exatamente, numa empresa gigante. Está nas empresas comerciais, gigantes também, mas comerciais, um âmbito comercial, uma lógica. A investigação não começa por ser... o objetivo não é militar quando a investigação começa para esta tecnologia. Tal e qual. E é muito importante nós termos consciência desta dinâmica para tentar perceber o que funciona e o que não funciona, porque esta transferência nem sempre é fácil, não é? Não podemos assumir que todas as empresas comerciais tenham interesse em ver a sua tecnologia utilizada em contextos militares. Nós vimos exemplos de funcionários da Google que se manifestaram e entraram em greve porque não queriam que o seu trabalho na Google estivesse ao serviço do Pentágono, por exemplo, mas há outros factos que fazem com que a transferência tecnológica nem sempre funcione bem. Por exemplo, na área civil, na área comercial, existem diferentes métodos de trabalho, diferentes redes, diferentes culturas, é uma lógica muito diferente da lógica puramente militar, e para as empresas comerciais colaborar com os meios militares nem sempre é fácil, nem sempre é lógico. Por exemplo, há impedimentos fiscais, há níveis elevados de burocracia na contratação pública, e há também a tal questão dos danos reputacionais, ou seja,
há empresas que não têm necessariamente interesse em ver o seu nome associado a práticas de guerra. E a Europa está a par destes desenvolvimentos e achas que este novo... Claramente há uma nova narrativa na Europa de que é preciso remilitarizar. Consideras que vai ser feito um investimento nestas tecnologias? Ou para já o que vês surgir é mais do mesmo, assim, mais talvez, ok, tecnologia, mas aplicada às coisas mais tradicionais, tipo melhores computadores nos caças ou tanques equipados com melhores sistemas de geolocalização, mas não necessariamente quântica ou inteligência artificial, ou achas que isso vai ser tido em conta? Acho que isso vai ser tido em conta, está a ser tido em conta. Quando nós olhamos para as primeiras iniciativas que começaram em 2016, através das quais a União Europeia começou a utilizar financiamento para o desenvolvimento de tecnologias puramente militares, houve desde o início, desde o primeiro programa em 2016, a preocupação de sublinhar que parte destas iniciativas seriam para as tecnologias chamadas disruptivas. Isso depois veio a materializar-se também no Fundo de Defesa Europeu, que entrou em vigor alguns anos depois, mas antes do início da guerra da Ucrânia, ou pelo menos da aceleração da guerra na Ucrânia, como queremos chamar, e claramente hoje em dia, quando olhamos para toda esta sucessão de declarações, de novos documentos que nós vimos emergir, a questão das novas tecnologias ditas emergentes, está presente. Por isso, isto acho que é algo que não vai ficar para trás. Nos vários trabalhos que tens escrito sobre isto, falas em específico da inteligência artificial generativa, que é um tipo de tecnologia que obviamente se alimenta de conteúdos que existem, como na verdade são todos os modelos de inteligência artificial conhecidos, e gera a partir desses som, vídeo, imagens, ilustrações. Nós aqui no Expresso utilizamos a tecnologia, temos um podcast do nosso fundador que é lido. A voz dele é duplicada por inteligência artificial, portanto, obviamente, isso são tecnologias que já estão, como dizias, no domínio quase comum, porque nós somos leigos nessa tecnologia, aqui no Expresso, mas conseguimos facilmente ter-lhe acesso e utilizá-la. Esta tecnologia, acho eu, depois dizes-me se eu estou errada, isto é mais ou menos aquilo que é utilizado para fazer os políticos dizerem coisas que de facto não estão a dizer, mas com o rosto exatamente como é, e depois só os lábios é que parece que estão a mexer e estão a dizer outra coisa que os políticos não disseram, que são as chamadas deepfakes. De que forma é que isto pode alterar as estratégias e as capacidades operacionais de um exército? Como é que pode ser utilizada? Porque não sei, eu não estou por dentro, não consigo perceber como é que a inteligência artificial seria um asset, um bem para um exército. Sim, existe de facto muita confusão em torno do termo inteligência artificial. Há dois investigadores de Princeton que fazem uma analogia muito interessante, que eles dizem falar de inteligência artificial per se é a mesma coisa como simplesmente falar em veículos, ok? Nós podemos dizer há problemas em torno de alguns veículos, ok? Da mesma maneira que podemos dizer há problemas em torno da utilização de algumas formas de inteligência artificial, mas nós, quando olhamos para veículos, falamos desde bicicletas até aviões, não é? Sabemos que os problemas relacionados com bicicletas e com aviões são fundamentalmente completamente diferentes. As possibilidades são diferentes, os problemas são diferentes, os desafios são diferentes. E no âmbito da inteligência artificial isto é um bom paralelo, porque faz com que possamos orientar melhor as nossas discussões. E estes dois investigadores, eles têm um livro chamado Snake Oil AI, ou seja, inteligência artificial banha da cobra, chamemos assim. Eles tentam distinguir vários tipos de inteligência artificial e agrupam basicamente em dois tipos principais. Tem a ver com a tal inteligência artificial generativa, ok? Que é aquela que gera novos
conteúdos. A partir dos que já existem ou que lhe foram alimentados, sim. Tal e qual, podem ser de natureza vídeo, natureza de som, imagem, Texto, etc. E depois há outra inteligência artificial que é de previsão, Predictive AI, como eles chamam, que é um tipo de inteligência artificial que é usada amplamente e que serve basicamente para tentar prever o futuro, ok? Predictive AI. Prever o futuro, ou seja, não se trata de gerar necessariamente um novo conteúdo, trata-se de tentar antecipar algo que vai acontecer. O que é que será que vai acontecer? Okay? Um tipo de Predictive AI que gera muitos problemas, por exemplo, no âmbito policial, tentar antecipar onde é que vai acontecer mais crime, ou que tipo de crime vai acontecer. Ou se uma pessoa de determinado perfil, com determinadas características, provavelmente irá cometer um crime. Okay? Mas também isso é alimentado, ou seja, também essa informação tem que ser colocada num modelo de AI, não é? Ou seja, como é que o perfil se faz? Não, sim, claro que sim. Ou seja, a forma destas diferentes tipos de inteligência artificial se desenvolverem é algo que depois vai ter um impacto fundamental no tipo de resultados que a utilização dessa inteligência artificial coloca. Mas no âmbito para responder à pergunta... Sim, no âmbito militar. Sim. A questão, por exemplo, o primeiro tipo que eu referi, da inteligência artificial generativa, o tipo de problemas tem a ver precisamente com a questão da desinformação. Okay? De podermos, num futuro muito próximo, criarmos conteúdo altamente credível que pode baralhar a forma como as coisas se organizam. Não é? Se temos um determinado líder político muito influente a dizer que está disponível para fazer X, isso pode gerar todo um conjunto de desenvolvimentos altamente imprevisíveis. É importante também relembrar que quando nós estamos em situação de grande tensão internacional, qualquer pequena falha pode ser catastrófica, ou seja, pode ter efeitos extremamente graves. E por isso a introdução deste elemento de imprevisibilidade, nós não sabermos se vemos uma determinada reação, se vemos um determinado desenvolvimento e não sabemos se podemos confiar, é algo altamente problemático. Mas a que será mais usada, se calhar, é a que estavas a falar a seguir, não é? De prever cenários. Não, esse é um cenário que também já está em utilização. Uma das utilizações recentes tem a ver com a lógica de aquisição de alvos, ou target acquisition, na expressão em inglesa, que basicamente tem a ver com a tentativa de perceber se pessoas num contexto de guerra, pessoas numa determinada zona ou com um determinado conjunto de características físicas, etc., se podem ser um alvo legítimo. Okay? E nós tivemos notícias de que o exército israelita utilizou esse tipo de tecnologia em Gaza, e sabemos que a tecnologia, o sistema de inteligência artificial, em poucos segundos, em poucos minutos, apresentou uma lista de 400, 500 alvos supostamente legítimos. Não é? Isto é um dos problemas graves com este tipo de... Esses modelos são treinados por nós, não é? Por humanos, portanto também há esse problema. Claro que sim, e há também outro problema que surge um pouco a seguir, que tem a ver com a falsa sensação de certeza. Okay? Este tipo de tecnologia apresenta-nos um resultado que traz uma aura de infalibilidade. Sim, quase matemática, temos essa sensação. E sabemos que na realidade as coisas são muito diferentes. Nós já falámos, por causa de outro tema que eu também cubro, migrações, nós costumávamos falar, e eu lembro-me de falarmos sobre modelos de inteligência artificial nas fronteiras que poderiam substituir a AIMA, o CEF ou outras, ou a Frontex, e estavam a ser treinados, obviamente, para reconhecer ou para falar com pessoas sem deficiência, pessoas com uma certa altura, uma pessoa branca, uma pessoa... E então, obviamente, que se é a Frontex ou são os europeus, maioritariamente de uma certa classe, de uma certa etnia, a treinar esses modelos para fazer perguntas a pessoas que não são de todo parecidas connosco fisicamente, isso vai, obviamente, criar uma entropia, não é? Naquele sistema que não vai conseguir responder às perguntas, porque eu não consigo treinar uma máquina de AI com as perguntas que um refugiado precisa de fazer a um agente, porque eu não sei o que é
chegar a uma fronteira e ter que entrar, e qual é o desespero. Então, obviamente que se eu treinar aquele modelo, não vou de saber, não é, de antemão, Claro. que perguntas é que ele vai ter de responder a um migrante X, a uma criança, sei lá, com uma língua que ele não conhece, tudo isso, não é? Portanto, há esses problemas que eu suponho que muita gente esteja a estudar e que sejam eticamente muito complexos. Sim, claro que sim. Eu olho sempre para as tecnologias no âmbito da segurança. Olho para as tecnologias não apenas para as tecnologias por si mesmos, mas sim como as tecnologias como um sistema sociotecnológico. Ou seja, interessa-me sempre tentar perceber a dimensão sociológica e política que existe em redor das novas tecnologias. E essas dimensões estão manifestadas, precisamente como tu estavas a dizer, ao longo de todas as fases, ou seja, estão manifestadas na primeira fase, em que as tecnologias são imaginadas, são desenvolvidas, são discutidas, são criadas, não é? Depois, na fase em que os problemas que surgem no processo de investigação e desenvolvimento são resolvidos, e depois, no fim, quando essa tecnologia é aplicada. Nada nestes processos é neutro, ok? Nada disto é neutro de bagagem cultural, valores, etc. Mas acho que também há um bocadinho esse risco, como estavas a dizer, de cairmos numa... não fui eu que fiz, foi um modelo gerado por AI, ou isto é matemático, ou isto é um algoritmo, isto não é... Foi o computador mandou-nos atacar aquela, não é? Matematicamente aquela zona, portanto... Há uma desresponsabilização, não é? Que pode surgir daí. Sim, claramente. Eu acho que olhar para as tecnologias apenas como uma ferramenta e parar aí, acho que é perigoso. Sobretudo quando estamos num contexto de tecnologias de segurança, tecnologias que podem matar, não é? Nós não podemos olhar para as tecnologias como uma ferramenta como outra qualquer. Temos que tentar fazer um esforço de nos abstrairmos desse discurso tecno-optimista que olha para as tecnologias como a solução para todo tipo de problemas, e temos de tentar perceber não apenas as origens, mas sobretudo os efeitos, não é? Porque as tecnologias, quando são empregues, quando são utilizadas na sociedade, não têm o mesmo tipo de impacto, independentemente das pessoas ou do grupo de pessoas que atinge, e é fundamental tentamos perceber isso. Tu também fizeste uma análise para o Parlamento Europeu sobre a guerra da Ucrânia, não é? E como muito do nosso panorama industrial e militar mudou. Escreves o seguinte: os ensinamentos retirados da guerra em curso na Ucrânia terão consequências profundas para o pensamento estratégico, políticas de segurança e defesa, capacidade de dissuasão, equilíbrio de poder, projeção de poder e direito internacional. Podes falar um pouco daquilo que aprendemos na Europa com a guerra da Ucrânia e de que forma, resumidamente, transformou estas áreas que tu estudas? Sim, se calhar é interessante dizer que este estudo foi publicado em julho do ano passado e nós estamos em março e a situação já é diferente. Ou seja, tudo aquilo que referiste se mantém, mas acho que o impacto é ainda maior, sinceramente. Nós estamos numa alteração verdadeiramente paradigmática no que tem a ver com a arquitetura de segurança na Europa em geral, na União Europeia também. É importante nós percebermos que esta alteração é paradigmática porque durante décadas e décadas o processo de integração europeia passou ao lado das questões de segurança e sobretudo das questões de defesa. É também interessante, e acho que a maior parte das pessoas não sabe isto, mas a questão da defesa europeia, do exército europeu, que agora começa a ficar claramente em cima da mesa, é algo que esteve também na origem do processo de integração europeia. Ou seja, nós nos anos 50, quando as comunidades europeias foram criadas, nomeadamente a Comunidade Económica Europeia, a Comunidade Europeia da Energia Atómica e a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, existia uma quarta comunidade, a Comunidade Europeia de Defesa, ok? Que se começou a falar ali em 1949, 1950, o tratado foi assinado em 1952, mas depois a ratificação falhou no Parlamento francês em agosto de 1954 e isto foi um evento altamente traumático no processo de integração europeia, ou seja,
A partir desse momento, a partir de 1954, ficou decidido entre os Estados fundadores da União Europeia que a União Europeia não teria uma dimensão de segurança e defesa. Okay? Isto manteve-se durante várias décadas. Houve depois 2 momentos em que as coisas começaram a mudar. Houve ali na viragem do século XX para o século XXI, a partir de uma cimeira franco-britânica em Saint-Malo, em 1998, começou a haver a intenção de criar uma dimensão de segurança e defesa no projeto de integração europeu. E isto materializou-se a partir de 2001 e, sobretudo, a partir de 2003, no desenvolvimento de missões da política comum de segurança e defesa. Tinha outro nome na altura, mas, entretanto, adotou este nome. Mas isto eram missões com mandatos, podendo ser de natureza civil ou natureza militar, mas tinham um mandato extremamente limitado, ou seja, os meios basicamente não eram próprios, eram os meios dos Estados-membros. Havia alguma coordenação política, mas os mandatos das missões propriamente ditas eram extremamente curtos. As coisas começam a mudar a partir de 2016, num contexto em que nós temos o Brexit, nós temos a invasão da Ucrânia em 2014, temos a eleição de Donald Trump no outono de 2016, e a União Europeia começa a desenvolver... Já tínhamos tido a Geórgia também? Sim. 4 anos antes disso, e se calhar também já foi um alerta, não é? Claro que sim. Começou a desenvolver alguns programas para começar a investir dinheiros públicos em tecnologias puramente de defesa, que era algo que nunca tinha existido. E aí a questão principal aqui é o Fundo de Defesa Europeu, que foi aprovado ali em 2021, 2022, e depois entrou em funcionamento, mas que tinha um orçamento ali entre os 8 e os 9 mil milhões de euros, ok? Aquilo que nós tivemos a Presidente da Comissão Europeia a anunciar a semana passada são 800 mil milhões de euros, sim. ok? E por isso a União Europeia aprendeu várias coisas desde o início da guerra da Ucrânia. A primeira é que obviamente tinha vulnerabilidades operacionais e materiais, ou seja, mesmo quando a nível político os líderes europeus chegavam a consenso acerca de que tipo de materiais iriam doar ou fornecer à Ucrânia, pura e simplesmente ou os tanques não funcionavam ou a quantidade de munições... As munições demoraram imenso tempo, era sim. altamente insuficiente, ou seja, não havia capacidade para superar as vulnerabilidades materiais. A União Europeia aprendeu também que tinha um gap tecnológico, e há várias explicações para isto, podemos depois entrar por aí em mais detalhe, mas que a União Europeia estava a perder ou tinha perdido, eu não gosto muito de utilizar a expressão corrida, mas que do ponto de vista tecnológico o estado da arte tecnológico não estava na Europa, está noutros sítios, não é? E depois, sobretudo, aprendeu ao longo, sobretudo, dos últimos 4, 5 meses, em particular dos últimos, eu diria, das últimas 3, 4 semanas, que não podia contar com o guarda-chuva de segurança providenciado pelos Estados Unidos. Isto foi algo que existiu durante décadas, não é? Este guarda-chuva de segurança e que permitiu precisamente que aquele tabu que emergiu em 1954 com o falhanço da Comunidade Europeia de Defesa se pudesse manter durante tantas décadas. O projeto de integração europeia foi noutra direção, integração económica, depois passado algum tempo a moeda única, a abolição de fronteiras internas, o foco depois em questões de transição digital, esse tipo de agenda que é menos securitária, porque pura e simplesmente não tinha de se preocupar com isso, não é? E isso gerou uma situação hoje em dia em que a União Europeia tem décadas de atraso sistémico e pura e simplesmente neste momento não está preparada para contrariar uma possível invasão russa, chamemos assim, ok? Porque aquilo que e sem querer entrar numa lógica muito alarmista, nós quando nos estudos de segurança falamos em guerra híbrida, falamos na utilização de meios, uma combinação de meios militares e meios não militares
para produzir determinados efeitos que estão abaixo do limiar da guerra. Okay? E levar atenção, gerir esse tipo de impacto psicológico nos adversários. Como os migrantes e o Lukashenko, utilizar as pessoas para tentar que a Europa... Tal e qual. Mas quando nós olhamos para aquilo, quais são os métodos mais óbvios de armamento de guerra híbrida? Temos as interferências em processos eleitorais, temos guerras de desinformação, temos a mudança de regime em determinados países, temos a intervenção eleitoral no estrangeiro, espionagem, assassinatos seletivos em terceiros países, etc. Todos estes métodos têm sido utilizados pela Rússia em vários países europeus ao longo dos últimos anos. E não precisamos de ir muitos anos para trás. Temos pessoas assassinadas em Londres, dissidentes russos assassinados em Londres, temos todo o tipo de espionagem, temos cidadãos russos e cidadãos de outras nacionalidades ao serviço dos secretos russos sendo detidos em vários países europeus. Intervenção eleitoral, claramente, desinformação, claramente, ou seja, nós estamos abaixo do limiar da guerra, mas não é complicado dizer que nós estamos numa situação de paz, como estávamos talvez há 5 anos atrás. Não estamos. E há alguns outros desenvolvimentos que uma pessoa, quando começa a observar, é inevitável que se gere algum desconforto. Nós vimos, por exemplo, que foi anunciado há 2-3 dias que os países do Báltico e a Polónia disseram que se iriam voluntariamente retirar do Tratado Internacional que proíbe minas terrestres. Okay? E nós, quando ouvimos isto, pensamos que há determinados países na Europa que estão a preparar-se para uma possível invasão terrestre. E a questão que nós nos temos de colocar hoje em dia é será que existem as condições de dissuasão que fazem com que esse tipo de cenário seja impensável? E a conclusão a que chegamos é que se calhar neste momento não existem. Não existem. Obviamente que nós não temos um alinhamento europeu, não é? Político, sabemos que não temos. A Europa não está toda no mesmo lugar, é natural que assim seja. Também falas disso em alguns. E estávamos a falar agora da responsabilidade social destas tecnologias. Os europeus devem estar envolvidos nas escolhas que são feitas, não é? Possivelmente com os nossos fundos comuns, e devemos discutir, modelar, no limite até impedir a produção de certas armas ou a utilização dessas armas em locais onde existam civis, hipoteticamente. Eu queria perguntar o que é que tu pensas desta urgência que temos falado, de tantos líderes a falar de armamento e da necessidade de produzir mais armamento, incluindo até o nuclear, que se tem falado bastante. Achas que isto pode levar a Europa, pressionada por esta urgência, a descurar a certificação, a regulamentação em prol da rapidez? Sim, é uma resposta extremamente complexa. Vou tentar responder da melhor maneira que consigo, mas eu nasci em 1980. A minha vida adulta é um produto do mundo pós-Guerra Fria. Okay? E é um produto, é um período em que naturalmente nós vimos muita instabilidade em várias zonas do mundo, mas não na Europa. Okay? E por isso eu habituei-me a ter outro tipo de preocupações, a achar que nós na Europa temos de ter outro tipo de prioridades. Eu continuo a pensar da mesma maneira, mas quando eu faço aquele exercício argumentativo que fiz na resposta anterior e chego àquela conclusão da dissuasão, sim, eu acho que é quase irresponsável da minha parte dizer que nós não nos podemos preocupar com isto, temos apenas de nos preocupar com outras coisas. É a minha forma de pensar. Isto é algo que me mantém acordado à noite, este tipo de equilíbrio de diferentes valores, de diferentes prioridades. Eu gostava de viver num mundo em que estaríamos preocupados com o Estado Social. Ao Estado Social, alterações climáticas. Educar quem não tem acesso à educação. Redução
das diferenças sociais que existem entre as pessoas. Pesquisa para erradicar doenças e coisas assim. Naturalmente, mas eu sou um investigador de estudos de segurança e há determinadas coisas que eu vejo e que é difícil de ignorar. Agora, isso não nos pode levar a um caminho em que justamente as questões que tu estavas a apontar se verifiquem, ou seja, nós não podemos acelerar a introdução de novas tecnologias de forma irresponsável, ok? E acho que isso está claramente a acontecer em várias partes do mundo. Acho que há novas tecnologias que estão a ser utilizadas que não deveriam existir, ok? Acho que a comunidade internacional, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, se esforçou para abolir determinadas armas, ok? E acho que o caminho tem de ser esse. Ou seja, uma coisa é eu sentir sentir alguma insegurança na Europa em virtude de todas estas alterações e de constatar que existem algumas vulnerabilidades. Outra coisa é nós percebermos que estão a gerar-se as condições para uma proliferação nuclear. Okay? Quando nós temos os Estados Unidos, a Rússia e a Grã-Bretanha dizer à Ucrânia nos anos 90 vocês podem destruir o vosso arsenal nuclear porque nós oferecemos proteção, e passado uns anos a Ucrânia vê o seu território invadido, não houve proteção. O que é que hão de fazer os países? Começa a gerar-se mais próximos da Rússia neste caso, mas outros, claro. E naturalmente, e começa a gerar-se a preocupação noutros Estados que se calhar apenas estão efetivamente protegidos debaixo de um guarda-chuva nuclear. Okay? Isto é um desenvolvimento extremamente preocupante e que é algo que... Mas quando as pessoas sentem falta de segurança, a tendência é também para baixarmos a nossa exigência ética, não é? Porque há um inimigo comum ou há um inimigo óbvio, muitas vezes formado na nossa cabeça, lá está. Hoje em dia sabe-se lá por que conteúdos é que esse inimigo, não é? Os conteúdos podem não ser reais, os conteúdos são exagerados, nós estamos sempre o algoritmo é que nos dá o que ver. E no geral, se nos sentirmos inseguros, a tendência, sempre foi assim, não é? Na história, é aceitarmos algumas coisas problemáticas, vamos dizer assim, não é? Sim, mas isso não pode acontecer. Eu acho que é muito importante que determinadas conquistas que foram atingidas nas últimas décadas não sejam destruídas apenas por causa deste imediatismo da guerra. Mas acabamos de falar de 3 países da União Europeia 4 que estão a pensar em sair de um tratado de não proliferação do armamento perigoso. Claro que sim, e por isso é que estamos a falar nisso, por ser uma questão preocupante e uma questão que para a qual nós temos de encontrar respostas. A resposta não tem necessariamente de violar princípios éticos ou levar à adoção de novas tecnologias ou levar à proliferação nuclear. Ou seja, este tipo de debates é complexo, é difícil, há aqui muitos níveis, muitas dinâmicas que se intersetam. E por isso nós não podemos simplesmente aceitar que estas decisões fundamentais sejam tomadas sem um debate público. Acho que é extremamente importante que, por exemplo, mesmo nós aceitando o facto que existe na Europa que ainda que os números variem um pouco de país para país, mas basicamente o apoio da população à Ucrânia continua a níveis bastante altos. Isso não pode necessariamente levar os políticos a assumir que a população está de acordo com esta inversão de prioridades, com esta canalização de recursos para armamento. Ou seja, isto é um debate que tem de existir e os partidos políticos não podem eximir-se desses debates. O Parlamento Europeu tem de ser envolvido e tem sido envolvido, e o seu envolvimento é fundamental, mas não é necessário. Este tipo de debates tem de existir nos parlamentos nacionais, nos programas de televisão em cada país, para que não se possa achar que a população europeia está a dar um cheque em branco, porque isso é muito perigoso, mesmo no curto prazo, mas sobretudo no médio prazo.
Bom, nós chegámos ao fim do nosso tempo, porém falta a pergunta que sempre remata os nossos podcasts. Bruno, se pudesses viajar para qualquer lado sem qualquer restrição financeira ou temporal, para onde é que ias? Ia para uma quinta no Douro, provar vinhos locais, apanhar azeitonas e desligar o telemóvel. Espetacular, muito, muito boa escolha. Resta-me então agradecer-te a ti, Bruno, pela ajuda a explicar estes novos desafios na defesa. Obviamente vamos voltar a falar e é um assunto em permanente desatualização. Não é atualização, é desatualização. E agradeço também ao Tomás Delfim, ao João Luís Amorim pela sonoplastia e a todos os ouvintes do Mundo a Seus Pés. Por favor, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e assim será sempre informado quando lançarmos um novo episódio. Muito obrigada e até breve. Ah, Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.